Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras, de hoje, elas vêm para nos abrir os olhos para as graças que Deus derrama em nossas vidas. Então, a primeira leitura de hoje está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 4, depois o capítulo 2, versículo 1 a 5. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 4, depois o capítulo 2, versículo 1 a 5. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te por onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, essa primeira leitura mostra pra gente aqui a saudação, de João, aqui no início, e também ele fala sobre, as 7 igrejas da Ásia, a primeira carta à igreja de Éfeso, Então, essa primeira leitura, mostra, que feliz é aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia e também praticam o que nela está escrito. Então, que a gente possa realmente ler, ouvir, acolher, e colocar em prática tudo, o que a palavra de Deus diz, tudo que o Evangelho de Cristo diz, e que a gente possa realmente colocar em prática tudo isso, e que nós possamos abrir os nossos olhos, para as graças, para as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Então, que nós realmente possamos ser sempre agradecidos, por tudo que Deus nos dá, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. E aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que quereis que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, cada vez, que Jesus fazia isso, ele estava combatendo, a tristeza da sociedade, ele
realmente jogando alegria no lugar daquelas pessoas que estavam sofrendo, como foi o caso do homem que não enxergava hoje no Evangelho, né? Ele estava destruindo, Jesus estava destruindo a solidão e o luto, lançando luz às trevas e às sombras da vida dessas pessoas, né? Então, quando essa luz brilha de verdade na vida de alguém que foi tocado profundamente por Jesus, tal experiência não pode suscitar senão um desejo de conversão, né? De arrependimento da pessoa, né? Da pessoa que foi curada. Então, isto é, de reorientar, né, o coração todo para Jesus, né? Realmente de anunciar a palavra, anunciar o Evangelho de Cristo. Então, o homem que não enxergava, né, que foi a passagem de hoje do Evangelho, deve ser para nós um modelo a ser imitado. Então, que nós tomemos consciência da nossa fraqueza para expô-la a Jesus, né? E aí, quando Jesus pergunta, né, ao homem, que queres que eu faça por ti? Né? E ao sermos tocados pela graça, que nós realmente possamos seguir o Mestre, conformando a nossa vida a dele e agradecendo por suas maravilhas. Então, que nós realmente possamos seguir esse exemplo desse homem que foi curado, né? E que nós possamos sempre agradecer a Deus, sempre agradecer a Jesus pelas maravilhas que ele nos faz, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.